E aí, pessoal? Vamos para mais uma live? Fechar bem a semana com Dosha Kapha? Então vamos lá. O pessoal tá entrando. Olha, 25 pessoas já. Minha gata tá miando aqui para entrar. Deixa eu abrir rapidinho. Vem, minha filha. Não veio, não veio. Então vamos lá, pessoal. Para dar aquela vateada no começo, né? Ah, como não? Vem, neguinha, quer sair na live? Vem. Seguinte, pessoal, falamos então essa semana sobre estudos avançados dos doshas, né? A gente falou um pouquinho mais sobre o dosha Vata e o dosha Pitta, entendendo quais são as características de agravamento do Vata, quais são as funções do Vata, as características de agravamento do Pitta, quais são as funções do Pitta. Hoje, então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o dosha Kapha, tá? Magrelinha, minha gata perdeu tanto peso nesse rolê de adoecer, né? Mas tá tão bem, tão bem. Bicho lindo, cheiroso, perigosa. Então é o seguinte, galera. Segunda-feira eu deixei uma caixinha de perguntas para vocês e a pergunta era justamente, o áudio tá legal, né? Vocês estão me ouvindo bem? Só confirmem aí para eu desativar os comentários. Segunda-feira eu fiz uma caixinha de perguntas perguntando assim, quais são os tecidos fracos de Vata, os tecidos fracos de Pitta e os tecidos fracos de Kapha, né? E aí, ninguém respondeu o que eu queria ver ali no tecido fraco de Kapha. Kapha não tem tecido fraco. Kapha é o tecido em si. Então, todos os tecidos eles partem de um processo de nutrientes, de adesão, de agregar tecido. Então, o tecido sanguíneo ele é Pitta, porque ele é dos elementos do Pitta, beleza? O tecido ósseo ele é do Vata, porque ele é dos elementos do Vata, beleza? A mente ela é muito Vata, porque é vazia, beleza? Só que a gente está esquecendo o seguinte, que esses doshas, essas características do Vata, do Pitta e do Kapha, elas só existem no meio material. Então o meio material é o meio Kapha. Então a matéria é Kapha. A matéria ela sempre vai estar terminando ali no Kapha. Então eu falo para vocês assim, qual o seu dosha? Seu dosha são os 3 doshas. Qual é o dosha que você agrava? Aí você vai entender um pouquinho melhor de Ayurveda quando você começar a se observar dessa forma. Eu sou os 3 e eu tendo a agravar em 1 ou 2 doshas com mais facilidade. Esse pensamento de agravamento, eu fiz uma imagem para a galerinha aí, uma dessas fotinhos que o pessoal está compartilhando. Convido vocês a estarem compartilhando a de vocês também. É o que? Pega uma foto sua, marca ali no meu story, dosha, agni e yama. Qual é o seu dosha principal? Qual é o seu tipo de fogo digestivo? Se o fogo digestivo é forte, é fraco, é inconstante? O que você está comendo aí, cachorro? E o seu tipo de toxina que você mais produz. Então agora que eu estou meio difuso, olhando para um lado e para o outro, é uma toxina Vata. Mas é que meu cachorro está querendo comer o fio do ventilador. Isso não é muito bom para ele. E aí o meu perfeccionismo Pitta entra em jogo. Então a gente começa a ver as coisas com esses olhos de Ayurveda. E esse storyzinho que eu fiz é justamente para facilitar vocês a estarem cada vez olhando mais para isso, tá bom? Então é o seguinte, galera. Antes da gente começar propriamente dita a live de hoje, quero dar um aviso que eu acho assim, tem um congresso por ano, que é o ELA, Encontro Latino-Americano de Ayurveda. Margareth Mota é super esforçada, ela traz uma galera de vários locais do mundo para palestrar pra gente. Então a gente tem palestra de pessoas que estão meio que fazendo o que a gente quer fazer aqui no Brasil, de catalogar planta e estudar o que a gente tem. Já tem uma galera que está muito avançada nisso nos países da Europa, nos países da África. É bem legal, a gente nunca teve um palestrante africano, se eu não me engano, tem um palestrante esse ano.
tem uma galera da Alemanha. Dá uma olhada no link do meu perfil, que lá tem um cupom de 10% de desconto para entrar para o ELA, para entrar para o Encontro Latino-Americano. É um conjunto de palestras que vai acontecer na semana que vem, tá? Na semana que vem? Na semana que vem. Então dá uma olhada no link do meu perfil, você entra ali e tem o cupom de desconto, tá? É VELA o cupom de desconto, é 5º Encontro Latino-Americano de Ayurveda, Vela Sankhya. Beleza, dei esse avisozinho para vocês. Ó, a gente vai finalizar essa semana o estudo mais profundo dos 3 doshas. E semana que vem, segunda, quarta e sexta, a gente vai fazer um estudo mais profundo ainda. A gente vai fazer estudo de subdoshas. Então vocês vão entender os 5 ventos, os 5 metabolismos e as 5 mucosas do corpo e como essa arquitetura funciona. Quando você começa a estudar Ayurveda e quer falar de doença, quer falar de consulta, de atendimento, se você não tiver a linguagem do subdosha ali na ponta da língua, você morre na praia. Tá? Aí você vai estar tratando uma pessoa que tem problema respiratório e vai achar que o problema é kapha, ao invés de olhar para o que está acontecendo. Tá bom? Então, vamos para a live de hoje. Seguinte, galera. Quais são os tecidos enfraquecidos de kapha? Né? Isso foi uma pegadinha para vocês na caixinha de perguntas de segunda-feira, porque o kapha, sendo a produção de tecido, o tecido não tende a ser fraco. Tá bom? E se o tecido enfraqueceu, não é um distúrbio kapha. Aí já é um distúrbio vata ou pitta até, por excesso de acidez. Quando eu falo nas características kapha, eu estou falando na capacidade de umidificar, de proteger, de armazenar, de resistir às intempéries. Então olha como é o corpo de um esquimó. Não só por ele comer coisa de foca e ser redondo, mas o fato dele precisar armazenar, guardar, manter e cuidar e proteger, você vê que o corpo inteiro dele é arredondado. Quando as formas são arredondadas, elas estão mais próximas e mais protegidas. Quando as formas são pontiagudas, elas estão mais longe de serem protegidas do centro. No centro do corpo tudo é mais protegido. Então, formas arredondadas, elas são mais protetoras. Percebe que as deidades indianas, as formas de deuses indianos, em sua maioria, eles são arredondados. Na Índia, eles valorizam muito o dosha kapha, enquanto que nessa sociedade que a gente vive de esculturas ligadas a esse sistema de modelo, pessoa magra, vata e vata e pitta, já privilegia o vata e o pitta, acabei de dizer. E aí você vê assim, o dosha kapha, ele é o rei da matéria. Então assim, você quer pensar numa matriarca, o indiano ele puxa a imagem da matriarca kapha. Por quê? Porque é quem tem a energia para doar. A divina Shakti é uma energia kapha, é o máximo possível da matéria. Quando a gente fala em boas qualidades kapha, então a gente está falando em qualidade de vigor, de imunidade, de vitalidade, de ojas. Ojas é o tecido vital que mantém a imunidade, o vigor, a vitalidade. Quando o ojas é abundante, o indivíduo vive muito com alegria, com contentamento, com resistência, com imunidade. Quando o ojas acaba, o indivíduo morre. Tá? Então o telômero da célula é o ojas. Existem várias comprovações científicas de que hiperestimulantes como cafeína, como excesso de guaraná, como virar à noite acordado, diminuem o telômero da célula. O que é o telômero? Quando uma célula vai se replicar, e as nossas células estão se replicando o tempo todo, ela tem uma etiqueta de tempo. Essa etiqueta de tempo é o telômero. Ela fala para o DNA ali, é tudo misturado ali. Então, quanto tempo essa célula vai durar? É de acordo com o tempo de vida do telômero. Quando você vai perdendo esse telômero, ele vai decaindo o tempo de vida. O Ayurveda estuda que a vitalidade está ligada com dormir bem, comer bem, ter estabilidade, conseguir ter estabilidade geral na vida, né? Então, assim, as bases para entender o dosha de kapha é primeiro entender que ele é o dosha que ama a matéria, cuida da matéria. Da mesma forma que eu expliquei que o pitta, ele tem um problema que é o fato dele ser tão pitta, que ele vai tentar enfrentar todas as coisas. E eu passei um sufoco desse, quarta-feira faço uma live explicando o pitta avançado, falando que o pitta ele quer fazer coisas que nem necessariamente são boas para ele. Aí em seguida eu peguei, pedalei até Taubaté e cheguei tarde, escalei mó tempo, depois voltei de bicicleta para casa até tarde, depois cheguei a fazer mais umas coisas no computador, aí fui dormir, era tipo 2h30 da manhã com o pitta gravadíssimo, com o vata gravadíssimo, mas o meu dosha aguenta, né? Aguenta, esse é o problema. Agora, quem consegue fazer isso que eu fiz, mas não faz porque não quer, é o dosha kapha.
O dosha kapha, se o Pitta é o rei do enfrentamento, eu vou enfrentar e depois eu me viro, o kapha não, o kapha é o rei da estabilidade, do contentamento. Para o kapha tá tudo bem da forma como tá tranquilo, ele não tem tanta ambição assim, ele consegue ser ambicioso. Ele pode ser ambicioso. Geralmente o banqueiro, a pessoa rica, ela é o kapha, mas a nona, a mãe de família italiana, que no final de semana quer cozinhar para tudo e para todos, também é uma energia muito kapha, tá? Agora, eu costumo dizer assim, né? O paciente vata, ele chega para mim e fala assim: "Ah, eu gosto de Ayurveda, então eu tô tomando água morna com limão, eu tô comendo a minha saladinha aqui de folhas amargas, a minha lentilha sem pele germinada." Aí eu vou falar assim: "Cara, mas tipo assim, tu tá fazendo Ayurveda ou você tá fazendo dieta para agravar seu vata?" "Ah, mas é que eu sou vegetariano, vegano, crudívoro, só gosto de fruta." Então, ou seja, você como bom vata quer agravar o vata do corpo, né? Acho que a minha câmera tá meio oleada, que eu fiz uma auto-abhyanga hoje. Acho que agora não tá mais oleada. Aí, o paciente vata quer ficar mais vata. O paciente pitta, ele quer fazer o que eu fiz quarta-feira, ele quer inventar uma moda, ele quer enfrentar um desafio, ele quer comer uma pimenta forte, ele quer dar uma exagerada nesses campos dos sentidos, assim. E o paciente kapha, por sua vez, ele fala assim: "Professor, eu sigo a Ayurveda. Lá em casa eu tenho arroz basmati, eu tenho feijão moyashi, eu tenho feijão azuki, eu tenho as especiarias que você indica, eu tenho as sementes que você indica, as tâmaras que você indica." E aí, assim, tu tem tudo que eu indico? Sim, eu tenho tudo que você indica. Aí você vai vendo que o kapha, ele é o rei da matéria. Ele é aquele que tem todas as coisas. Quando você tem um bom kapha, você não precisa necessariamente estar gordo. Você tem uma quantidade adequada de gordura. Da mesma forma, quando você tem um bom pitta, você metaboliza o que passa pela sua vida. Quando você tem um bom vata, você elimina as coisas que... Você se move e você elimina as coisas que você não quer mais em você. Então, o dosha kapha, ele vai ser responsável pela sua memória, pela sua capacidade de deitar e dormir, pela sua capacidade de lembrar do que está sendo dito, pela sua capacidade de ter calma, de ter contentamento, de ouvir uma coisa muito legal assim e tal, mas dar uma controlada nas energias. Quem é muito kapha tende a ser um couch potato, uma batata de sofá. A pessoa não quer sair de casa, tem letargia. É porque assim, ó, em um nível de tecido, essa pessoa, cada um dos 7 tecidos de um kapha tem mais do que dos outros doshas. Então o kapha é aquele que tem plasma, um plasma ótimo e abundante, um sangue ótimo e abundante, um tecido muscular ótimo e abundante, tecido gorduroso ótimo e abundante. Como o dosha kapha é feito de água e terra, e dos 7 tecidos, o tecido que é água e terra é o tecido gorduroso, é o tecido que o kapha tende a agravar mais. Tá? É o tecido que ele tende a ter em maior quantidade. E excesso de sangue, por exemplo, gera paixão e queimação. Então o camarada pitta fica apaixonado louco e fica muito queimado. O tecido nervoso, por exemplo, é o 6º tecido nervoso, por exemplo, tecido da mente, é o tecido que o vata tende a agravar. O vata fica ansioso, fica com a mente vazia, fica inquieto. Tecido gorduroso, tecido do kapha, é o tecido que o kapha tende a agravar. Não é o tecido enfraquecido, é o tecido agravado. Qual é a consequência de sangue pitta, paixão? Qual a consequência de mente vata? Ansiedade, esquecimento, insônia. Qual a consequência de gordura? Kapha, né? Então o tecido origem pitta adoecido em pitta, tecido origem vata adoecido em vata. Qual é a consequência de tecido origem kapha, gordura, adoecido em kapha? Entupimento. Então quando a pessoa fala assim: "Ah, eu tô gordo", não. Você está com entupimento devido ao excesso de tecido que tem no seu corpo. Então, um entendimento de que quando a sua fogueira está com fogo demais, quando a fogueira está com lenha demais, você não come uma salada, você não joga mais vento, você não liga um ventilador na fogueira, você aumenta o fogo. Então, o kapha, 90% do tratamento do kapha é feito pelo sabor picante, pela termogênese, pela propriedade rajas. Rajas é agitação, é transformação. Eu vou ativar os comentários aqui para vocês poderem ir participando, mas o rajas, ele vai chegar com aquela característica assim, ó. É difícil você pegar um kapha que está parado em casa sem fazer nada e levar ele para escalar. Tipo, é uma parada muito vata, de certa forma, muito elevada, né? Muito difícil. Difícil de levar a fazer uma trilha. Leva para um local rajásico, leva para dançar um forró, leva para um samba, leva para uma feira, leva para um lugar que essa pessoa se mova, veja barulho, veja movimento, veja coisas e transformações ao seu redor. É muito importante entender como cuidar de cada dosha,
Porque o Kapha, quando ele está agravado, ele vai ter uma soma de melancolia, é uma pena de si mesmo, é uma vitimização, é uma preguiça, é um mau funcionamento do sistema endócrino, então tá tudo entupido. O fogo digestivo dele não funciona bem, porque é um fogo que tem que abranger o corpo inteiro. Então é difícil para essa pessoa levantar da cama, por exemplo. Ela deita, o corpo vai estabilizando. Dormir é tamas, dormir é inerte. Então, eu sou sátivico, eu sou uma pessoa iluminada. Então, o iluminado ele não dorme. Teoricamente, ele não dorme, porque dormir é tamas. Então, tipo, você não é iluminado, você não é sátivico. As pessoas não são sátivicas. As pessoas sátívicas, ela tipo, não dorme. Não existe sátiva. Esse cara é totalmente iluminado, transcendido. Ele não está no meio da gente. Então, o tamas, ele é a energia de densidade. Quando o Kapha, que é o dosha de peso, ou seja, é o dosha tamas, quando o Kapha entra num estado de dormir e os tecidos já são lentos, aí eles param. O fogo digestivo já está forçando para funcionar, aí ele não consegue funcionar mesmo, porque você parou com o estímulo, né? E aí na hora de acordar, olha a dificuldade que esse corpo tem. Ele tem mais tecido do que ele precisa, ele tem menos fogo do que ele consegue ter, e ele está há 8 horas, 10 horas completamente parado. E a casa de um Kapha geralmente não é a casa de um Vata. A casa de um Vata ela tem pouco móvel, ela é uma casa ampla, é uma casa austera, é uma casa geralmente com a janela aberta que não tem cortina. A casa do Vata é tipo, geralmente, a casa de um fakir. É o barato bem assim, eu gosto de dormir no duro. Esse sofá aí mesmo, nem fico em casa direito, gosto de sentar no chão. A casa do Kapha, por sua vez, ele não é o rei da matéria, ele tem a cama king size, ele tem um blackout na janela, ele tem todas as características que aumentam o Kapha dele. Então esses pontos onde a gente aprende a cuidar do dosha, não só na alimentação, não só no pensamento, mas nas influências de vida, nas influências da casa, nas roupas. Então hoje eu quero chamar a atenção de um Kapha. Eu vim sedoso, mas eu vim brilhante e escolhi um cenário quente para a gente fazer, porque a gente tem que agravar o rajas das pessoas, agravar a agitação. Então essa propriedade, esse defeito, né? Esse defeito que o Kapha tem de acordar letargicamente precisa ser remediado com um copo de água morna com especiaria de manhã, tipo panaceia, tipo o Madhu anti-Vata ou o Madhu anti-Kapha que a gente tem na Sankhya. Mas é você fazer alguma coisa estimulante. Tem pacientes Kapha que eu pego que a pessoa não consegue nem seguir o tratamento, não consegue nem levantar. Aí eu falo, deixa do lado da sua cama o remedinho de especiarias, e aí quando você acordar às 7 da manhã para fazer um xixi, você come esse barato, pode voltar para a cama, mas aí às 9, na hora que você for levantar, que é a hora que você sempre levanta, você vai abrir o olho com muito mais energia, porque você ingeriu uma especiaria que vai ficar queimando em você e agitando o seu sistema linfático, agitando a água do corpo. As pessoas acordam com a pele meio mucosa, acordam com a abundância de fezes e de urina, porque o movimento excretor do corpo acontece muito no período noturno. O movimento é Vata. O metabolismo da escolha do que entra e o que sai é Pitta. Então, assim, espremer o sistema celular para mandar embora a linfa, que vai sair por uma urina alaranjada, vai sair por umas fezes mais amareladas por causa da bile, ou vai sair por um suor mais mucoso, é função do dosha Pitta. Agora, esse volume que vai ser excretado é Kapha. Essa matéria que vai ser excretada é Kapha. Então, para o Kapha é muito importante eliminar todos os dias. Estimular o corpo a eliminar 3 vezes ao dia. O corpo dele é o preguiçoso de movimento. Então ele precisa desse estímulo. Ele precisa dessa mobilidade. Então assim, enquanto que o remédio para o Vata é uma cama confortável, o remédio para o Pitta é não se olhar no espelho. O remédio para o Kapha é um quarto de fakir. É uma cama dura, é uma janela que vai dormir aberta, vai pegar a primeira iluminação do dia, porque o corpo dele consegue descansar. Ele pode ficar com menos horas de sono. O problema é ele despertar esse corpo. O bom maratonista é o Kapha. A questão é que você dificilmente faz um Kapha se esforçar ao ponto de ser maratonista, mas o corpo que aguenta ilimitadas vezes é um corpo mais Kapha, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo. Atividade aeróbica é ideal para o Kapha?
Qual é a atividade? Era a atividade aeróbica é ideal para CAFA e não indicada para vata? Exatamente, tá? Exercício que não é indicado para CAFA é mais a musculação e a natação, tá? Por quê? Porque musculação, ela é puro anabolismo e natação é muito fluido. Então o CAFA precisa de impacto, precisa de movimento. A natação não promove isso, a musculação não promove isso. Pior do que a musculação não promover isso é o fato da musculação ser só anabolismo. Então o CAFA ele vai aumentar muito o dosha kapha dele fazendo musculação, tá? Não é indicado. Meu fogo digestivo é péssimo, sou vata e fiz besteira de tomar água morna o dia todo, travou o intestino. Pois é, pessoal, eu vejo assim, tem muita gente atrás de água morna como se fosse a solução para todos os males. Eu tenho uma ou outra paciente que passou dos 50 anos que começa a tomar água morna todos os dias e 4 vezes ao dia, 6 vezes ao dia, o dia inteiro tomando água morna. Olha só, as fleumas digestivas são feitas de produto CAFA. Quando você toma água morna, você elimina essa fleuma digestiva. Quando você passa dos 50 anos, o dosha kapha já reduz drasticamente. Assim como uma árvore que seca, a gente também seca depois que passa dos 50 anos. Então a gente precisa manter esse dosha de kapha em alta. Tá? Não dá para você se alimentar de água morna. Água morna não é alimento. Casa kapha é o ninho perfeito. Sim, casa kapha é o ninho perfeito. Eu tenho, cá entrando, tem uma cama muito confortável. Um quarto muito amplo. Tapetes é uma coisa muito boa para quem é vata, sabe? Tapetão mesmo, tapetão. Professor, você pode falar para quem não está absorvendo bem os nutrientes? Olha só, Daisy. Cada caso é um caso. Tem a pessoa que não absorve nutriente porque o fogo digestivo está ruim. Tem a pessoa que não absorve nutriente porque o movimento do corpo está muito rápido. Tem pessoa que não absorve nutriente porque não tem as fleumas adequadas, que são kapha, para puxar aquilo para o corpo. Eu te indico a ver o vídeo que chama Ayurveda e a perda aguda de tecidos. É o primeiro feed no Google, tá? Ayurveda e a perda aguda de tecidos. Dá uma olhada lá. O que fazer para ansiedade e depressão? Olha só, Maísa, é um tema que eu preciso fazer uma live só para isso, tá? Para a gente estar abordando esse tema, porque existem várias visões dentro disso. Eu vou anotar para a gente fazer, quem sabe daqui a 2 semanas a gente não entra nesses temas, tá bom? Explica melhor o uso da especiaria ao acordar, por gentileza. Olha só, se a pessoa é kapha, ela pode fazer o estímulo do Agni de manhã. Então é uma massinha de mel. O mel vai ser o produto para fazer a massa. E você vai usar partes iguais de gengibre em pó, erva doce em pó e pimenta do reino em pó. Tá? Isso vai aumentar o fogo digestivo, vai ajudar a queimar tecido, vai ajudar a despertar o corpo. Você vai pegar gengibre em pó, erva doce em pó, pimenta do reino em pó e vai misturar com mel até formar uma massa de modelar. Vai ingerir uma bolinha do tamanho da falange superior do seu mindinho. Você pode ingerir de manhã em jejum. Mas assim, eu não gosto de dar dica, principalmente dica avançada que eu dou receita. Por quê? Porque essas receitas estão nos cursos, eu gostaria que vocês fizessem o meu curso, mas não é por causa disso. Na verdade, eu não gosto de dar dica assim, porque tem gente que vai tomar essa massa que emagrece e vai falar assim, já que eu quero emagrecer, eu não vou comer nada. E aí ela vai tomar uma coisa que eu disse que emagrece e por outro lado ela não vai comer nada. Ela vai passar a manhã com fome e na hora do almoço ela vai comer uma salada que ela não quer engordar e aí na janta ela vai ter uma ansiedade de sabor doce. E aí eu estou fazendo mal para essa pessoa, porque ela começou a usar um lado da minha medicina e não começou a se nutrir por outro lado. E aí seria melhor ela continuar com o problema kapha, mas não perder vitalidade, do que aumentar o fogo digestivo, queimar os tecidos, não repor esses tecidos, aí ela vai perder vitalidade. Então eu me cago inteiro, e nem vou guardar palavras, me cago inteiro de ficar dando dica para vocês usarem errado, tá? Pararará. Quando você fala em água morna, qual é a temperatura? É menos quente que a água do chá? É menos quente que a água do chá. É esquentar até a temperatura que você consegue dar umas goladinhas sem queimar a boca, tá? Edson, sou vata pitta e me estão saindo espinhas nas costas e a única gordura que uso é ghee. Pode ser que ela seja o motivo? Olha só, pode ser que ela seja o motivo no bom sentido. Tem que entender por que está saindo isso. Geralmente espinhas nas costas é um tipo de fleuma pulmonar antiga, tá? Então se você já tem problemas pulmonares, problemas respiratórios, pode ser que esteja eliminando uma coisa desse tipo. Dificilmente o ghee vai te fazer mal, a não ser que esteja ingerindo mais de uma colher de sopa ao dia. Aí você pode estar saturando de ghee e não está sabendo, tá?
Como tratar vata com dificuldades de eliminação? Del, eu falo muito sobre esse tema nos cursos tanto de culinária e nutrição, o suco matinal Ayurveda, o uso regular de tâmaras, o suco matinal Ayurveda com o uso de ghee. As receitas do curso de Dravyaguna tem muitas receitas legais para aumentar a fluidez digestiva, para cuidar da constipação. No mínimo, uma massagem regular com óleo de rícino, que você acha na farmácia, morno para quente, no sentido circular, horário, na região do umbigo para baixo, tá? Quando tem um kapha gravado em kapha, mas a mente está vata, como lidar com essa energia rajásica? Então, cara, você está me dizendo assim, ó, quando 7 tecidos, ó, plasma, sangue, tecido gorduroso, plasma, sangue, tecido muscular, tecido gorduroso. Quando o tecido gorduroso está em excesso e ele não está distribuindo bem esses nutrientes para os próximos tecidos, porque um depende do outro, né? Você só produz sangue bom se tem plasma, só produz músculo bom se tem sangue, só produz gordura boa se tem músculo, só produz tecido ósseo bom se tem gordura. Se a gordura está estagnada e não está fluindo bem, você não vai produzir tecido ósseo nem tecido nervoso. Então você está me dizendo assim, minha mente está agravada, porque esse tecido está estagnado. Aumenta o Agni desse tecido, com essa receita que eu passei, por exemplo, que você vai transportar os nutrientes que estagnaram aqui para os próximos. Tá bom? Pessoal, tem muita gente pedindo dica, tá? E é difícil dar dica, realmente é muito difícil dar dica. Tá bom? Rapadura serve para os 3 doshas? Sara, olha só, o sabor da rapadura é doce. O sabor doce, ele é agravante de kapha. Talvez ela seja meio ácida também, então é kapha e pitta. Então é mais uma coisa para vata, tá? Eu indico que vocês façam o curso de culinária e nutrição, que tá no meu perfil, as inscrições estão abertas. Se não, assim, é só dica, galera, é a saúde de vocês, é a vitalidade de vocês. Então é importante que vocês levem isso um pouco mais a sério. Eu dou o máximo de dica que eu posso para vocês, mas assim, eu morro na praia na hora que eu vejo que vocês não vão estudar. Tá? É importante que vocês aprendam a se olhar, porque isso aqui é escolha da sua vida, é escolher o que você vai comer hoje, o que você vai comer amanhã, como você vai pôr cortina ou não vai, se vai colocar um colchão duro ou não vai, seu banho é quente, seu banho é frio, tudo isso o Ayurveda te ajuda a entender. Estou na maratona de lives, em breve farei o curso, apesar de kapha, já entendi meu agravamento vata, mas sempre acordo letárgico, né? Professor, quando uso o ghee, minha pele do rosto fica bem oleosa, às vezes sinto tonturas, tenho 54 anos, é normal isso? Não, Suzy, não é normal, tá? Agora, o que acontece muito é que as pessoas, sem saber, elas têm alguns determinados grupos de toxina no corpo. E aqueles grupos de toxina geralmente ficam estagnados. O maior mobilizante de toxina no corpo é a temperatura quente da água, do leite, seja o que for, e o ghee. Então o ghee com água quente, por exemplo, é o maior mobilizante de toxinas que existe. Então às vezes as pessoas estão mobilizando toxinas e acessando coisas que estão paradas há muito tempo, achando que a consequência, a culpa é o copo de água morna, a culpa é o ghee. Não é a culpa. A consequência disso é você estar mobilizando essas características. Então é importante entender o que está acontecendo, tá? Eu nunca vi uma pessoa alérgica a ghee, nunca vi uma pessoa que o ghee fizesse mal para essa pessoa, tá? A não ser que não tem fogo digestivo. Mas se não tem fogo digestivo, não vai virar mente, não vai virar espinha, vai empanzinar. Você vai ter vômito, vai ter diarreia, vai ter constipação, aí fica uma questão só digestiva, tá bom? Edson, a alopécia está ligada a algum agravamento de dosha? Sim. Toda falta é vata, tá? Queda de cabelo, toda falta é vata. Agora, às vezes é uma falta por consequências pitta. Então a pessoa está muito ácida. Aí vai ser uma falta, mas você vai tratar mais acalmando o dosha pitta, tá bom? Mestre, quando eu vou tomar cerveja, tem algo para dar uma protegida no fígado? Tem, Selma. Você come uma fava de cardamomo antes e uma fava de cardamomo depois. Tá, basicamente isso. Come uma fava de cardamomo antes, uma fava de cardamomo depois. Você vai se proteger bem. Toma água também, tá bom? Não toma de estômago vazio. Eu costumo dizer assim, eu faço uso de álcool recreativamente aí final de semana com os meus amigos na alegria enorme. Agora eu chego sempre com alguma coisa no estômago, eu tomo água junto, eu levo uns cardamomos no bolso, o dia seguinte eu tô inteiro. Quase sempre, né? Queridos, avisos para vocês então, encerrando a live de hoje. Para começar a organizar a escalada do final de semana, hein? Aí sim. Ó, curso de culinária e nutrição, as inscrições continuam abertas. Dá uma olhada no link do meu perfil. A Sankhya tá com
uma linha de produtos maravilhosa. Eu sei que muita gente não conhece, dá uma olhada no link do meu perfil. O canal no YouTube tá bombando, tem mais de 6 mil pessoas assistindo, fazendo maratona de live, tem mais de 160 vídeos de todo tema lá, tá? Tem vídeo antigo que o áudio não tá bom, tem vídeo novo que o áudio tá maravilhoso. Ela, Encontro Latino-Americano de Ayurveda, as inscrições estão disponíveis com 10% de desconto. O link para inscrição e o cupom de desconto estão aqui no meu perfil, tá bom? Sobrou um dedo aqui, que é o lives da semana que vem, subdoshas de Vata, de Pitta e de Kapha. Não deixa de maratonar as lives dessa semana para entender melhor as propriedades dos doshas, para que você entenda o que a gente vai falar semana que vem, tá bom? Comprei na Sank, é excelente atendimento. Eu tenho uma equipe por detrás que está me ajudando, né, pessoal? Eu costumo dizer assim, não sou um vendedor, não sou um marqueteiro, que eu não estou aqui tentando vender um barato, mas assim, consequentemente eu precisei um dia de uma equipe, de uma galera para me ajudar. O barato funciona muito bem. Sou muito grato por esse momento na minha vida. Agradeço a presença de vocês. A gente vai se encontrar então segunda-feira. E se vocês estão curtindo, não deixe de dar uma olhada nos stories que eu fiz uma caixinha de compartilhamento para vocês colocarem o dosha de vocês, o tipo de Agni de vocês, Agni forte, Agni fraco, Agni irregular ou Agni bom, e o tipo de ama, o tipo de toxina que você mais tem. Dá uma olhada lá, compartilha e me marca. Namastê, pessoal. Bom final de semana. Até a próxima.